Chega! Chega de andar na ponta dos pés pela sua própria vida. Chega de engolir palavras, de diminuir o volume da sua voz para não incomodar, de encolher seus sonhos para que eles caibam na mentalidade pequena de quem está ao seu redor. Existe uma hemorragia silenciosa de poder vital acontecendo dentro de você, uma força que vaza a cada vez que você para e se pergunta: o que eles vão pensar? Você entrega o seu poder, o seu cetro, a sua coroa, toda vez que coloca a opinião de outra pessoa como um tribunal acima da sua própria alma. Essa troca, essa venda silenciosa da sua essência em troca de uma migalha de aprovação, essa performance exaustiva para uma plateia que, na maioria das vezes, nem está prestando atenção, ela acaba hoje. Ela acaba agora. Porque você está prestes a descobrir que se tornar intocável não é sobre construir uma armadura, mas sobre parar de lutar uma guerra que você mesmo criou. Essa guerra insana é a batalha diária que você trava contra um espelho. Foi a chave que Neville Goddard nos entregou. O mundo é apenas o seu reflexo. E olha a loucura que cometemos. Passamos a vida inteira gritando com o espelho, tentando convencê-lo, tentando manipulá-lo para que ele nos mostre uma imagem que nos agrade, sem nunca perceber que o rosto que precisa mudar é o nosso. Você busca o respeito no reflexo, enquanto se desrespeita internamente. Você busca o amor no reflexo, enquanto se abandona. Parar de se importar é o ato mais lúcido que existe. É finalmente virar as costas para o espelho, não por raiva, mas por sabedoria. É entender que qualquer mudança, qualquer validação, qualquer sentimento de paz só pode nascer de um único lugar, dentro de você. O espelho não tem poder, ele só obedece. O poder sempre foi seu. E não se engane, essa prisão não é apenas uma ideia na sua cabeça. Ela é uma realidade química pulsando no seu corpo. Seu corpo tornou-se um viciado na química do estresse que a aprovação alheia causa. Como nos ensina a neurociência, você condicionou o seu sistema a viver de doses de cortisol e adrenalina, liberadas pela ansiedade de ser julgado, pela antecipação da crítica. Seu corpo aprendeu a confundir esse estado de alerta, esse modo de sobrevivência, com estar vivo. É por isso que é tão difícil parar. Você não está lutando apenas contra um hábito, você está passando por uma abstinência. Parar de se importar é uma desintoxicação celular. É ensinar, com paciência e firmeza, cada parte do seu ser a viver de uma nova química. A química da paz interior, da autossuficiência, da segurança que não vem de fora, mas que emana de dentro. É reivindicar sua biologia e transformá-la em um santuário de poder, e não mais em uma prisão de medo. Sinta por um momento o seu corpo ao final de um dia comum. Perceba aquele cansaço profundo que se instala em seus ossos, uma exaustão que não faz sentido, pois talvez você nem tenha se movido tanto. Essa exaustão tem uma fonte secreta, uma fonte invisível. Ela vem do trabalho incessante e não remunerado de ser um gerente de percepções. É o esforço monumental de polir sua imagem para cada olhar, de ajustar sua fala para cada ouvido, de antecipar cada possível julgamento e preparar uma defesa antes mesmo de qualquer acusação. É a performance de uma vida inteira, um teatro particular, onde você é o ator, o diretor e o crítico mais cruel, e a sua força criativa, a sua energia mais pura, é o combustível que queima silenciosamente para manter esse espetáculo de pé. Um espetáculo que te drena, te esgota e te deixa vazio noite após noite. Agora, quero que você ouça isto com o coração aberto, pois esta pode ser a verdade mais libertadora que você já encontrou. Aquele julgamento que você tanto teme no olhar do outro, aquela crítica que você espera ansiosamente, aquela decepção que você projeta no rosto de um familiar, de um chefe ou de um amigo. Na maioria das vezes, ela não está lá. O que você vê e ouve lá fora
é apenas o eco da conversa impiedosa que acontece aqui dentro. Como Neville nos ensinou de forma tão brilhante, todos são você mesmo projetado. O mundo não te julga, ele apenas materializa a sua própria autocrítica. As pessoas ao seu redor se tornam atores involuntários no filme que a sua imaginação dirige. Se o roteiro interno é de insegurança e não merecimento, a realidade externa não terá outra escolha a não ser encenar fielmente esse drama para você. E aqui reside a maior das ironias, a verdade que vira o jogo de poder de cabeça para baixo. Quanto mais você busca ativamente por aprovação, quanto mais você se esforça para agradar e ser validado, mais você emite a frequência da falta, a vibração do vácuo. A necessidade é um sinal energético que grita ao universo: eu não tenho, eu não sou suficiente. E essa energia, por uma lei universal, repele o respeito e a admiração genuínos que você tanto almeja. A plenitude, por outro lado, é silenciosa. Ela não precisa pedir, não precisa implorar, não precisa performar. Ela simplesmente é. E essa presença autossuficiente, essa paz que não depende de aplausos, é a força mais magnética que existe. Ela atrai respeito, atrai conexões verdadeiras e atrai oportunidades, não pelo esforço, mas pela simples ressonância do seu estado de ser. Então, eu te convido a um experimento, um dia de libertação consciente. Apenas um dia. Comprometa-se com uma dieta mental de opiniões. Pelas próximas 24 horas, você vai se recusar conscientemente a especular, a imaginar ou a se preocupar com o que qualquer outra pessoa possa estar pensando de você. Toda vez que sua mente, por hábito, for sugada para dentro desse vórtice de preocupação, você irá gentilmente, mas com firmeza, puxá-la de volta. Você irá redirecionar sua atenção para a única pergunta que realmente importa. Qual é o meu estado de ser, aqui e agora? Observe o espaço que se abre. Sinta a energia que retorna. Perceba como o mundo perde o poder de te perturbar quando você para de entregar a ele o roteiro. Pense na sua atenção como o sol da sua consciência. Onde você direciona os raios desse sol, a vida floresce. Por tempo demais, você tem usado essa força criadora para nutrir um jardim que não é seu. Você tem iluminado as dúvidas, os medos e as expectativas dos outros, enquanto o seu próprio jardim interior, cheio de potencialidades e sonhos, permanece na sombra, esquecido e sedento. Tornar-se intocável é o ato de finalmente girar esse sol de volta para casa. É voltar a ser a fonte de luz do seu próprio universo, nutrindo apenas aquilo que você deseja que cresça, floresça e se torne real dentro da sua experiência. A decisão de onde o seu sol vai brilhar é, e sempre foi, inteiramente sua. Existe um impulso quase irresistível em nós, uma urgência que nasce do ego e da insegurança, o desejo de consertar o outro. A necessidade de fazer com que entendam o nosso lado, de justificar nossas ações até a exaustão, de convencer quem nos fere a parar de nos ferir. É o esgotamento profundo de tentar argumentar com um familiar que se recusa a ver, de se explicar excessivamente para um colega que já formou sua opinião. Esse impulso é a mais pura armadilha da consciência. É voltar àquele espelho d'água e, desta vez, mergulhar as mãos na tentativa desesperada de forçar o reflexo a se acalmar, apenas para criar mais e mais ondulações, distorcendo tudo e gastando uma energia preciosa em uma batalha que já nasceu perdida. Você não pode, jamais, controlar o reflexo. Você só pode controlar a si mesmo. E a ferramenta para essa mestria interior é um dos conceitos mais incompreendidos e poderosos de Neville Goddard: a indiferença divina. Ouça bem, indiferença aqui não tem nada a ver com frieza, crueldade ou desprezo. É, na verdade, um ato de inteligência espiritual.
É o entendimento profundo de que aquilo para o qual você retira o seu combustível criativo, sua atenção, sua emoção, sua consciência, simplesmente perde o poder sobre você e começa a se dissolver da sua realidade. Pense na sua consciência como oxigênio para uma chama. Enquanto você alimenta uma situação indesejada com sua raiva, sua mágoa ou seu medo, a chama arde, viva e forte. A indiferença divina é o ato consciente de cortar o suprimento de oxigênio. Você não luta contra o fogo, você simplesmente para de alimentá-lo. E sem o seu alimento, ele inevitavelmente se apaga. Aqui está o maior erro que cometemos, a crença que nos mantém acorrentados à dor. A ideia de que precisamos da permissão ou da cooperação de outra pessoa para sentirmos paz. A sua paz não é uma negociação. A sua segurança não depende de um pedido de desculpas. O seu bem-estar não está sujeito à mudança de comportamento de ninguém. A sua paz é um estado. Um estado que você assume, aqui e agora, independentemente do caos externo. Se alguém ou algo perturba você, a solução não é consertar o mundo, mas sim recuar para dentro do seu santuário interior e vestir o estado de ser imperturbável. Assuma o sentimento de já estar em paz. Então, a partir desse trono de tranquilidade, apenas observe. Observe como, por uma lei infalível, o comportamento daquela pessoa ou muda para se harmonizar com o seu novo estado, ou a presença dela simplesmente se torna irrelevante, perdendo todo o poder de te afetar. Ao praticar essa indiferença criativa, uma consequência mágica acontece. Você para de se torturar com os ensaios mentais. Você sabe do que estou falando. Aquelas conversas difíceis que você tem no chuveiro, as discussões que você trava na sua mente enquanto dirige, os cenários negativos que você repete em loop antes de dormir. Esses ensaios não são uma preparação, são uma oração para o que você não quer. São um treinamento neurológico para o fracasso, um feitiço que você lança contra si mesmo. A indiferença te liberta dessa masmorra imaginativa. Ela esvazia o palco da sua mente, antes ocupado por dramas e medos, e o libera para o seu verdadeiro propósito, ser o ateliê da sua mais elevada criação. O lugar onde você ensaia apenas a vitória, a alegria e a paz. Imagine, de forma muito clara, que as opiniões, as críticas e os dramas do mundo são como incontáveis estações de rádio, todas transmitindo ao mesmo tempo, sem parar. Há a estação do julgamento, a rádio da fofoca, o canal da negatividade. Tentar mudar a opinião de alguém, tentar convencê-lo do seu valor, é o equivalente a gritar com o aparelho de rádio, exigindo que ele mude a música que está tocando. É um ato de pura insanidade e frustração. Tornar-se intocável é o momento em que você percebe que a sua mão sempre esteve no seu próprio dial. É o ato simples e poderoso de, com calma, girar o seu sintonizador interno, passando por todo o ruído e pela estática, até encontrar a frequência clara e límpida da sua paz. Você sintoniza a estação do seu bem-estar e simplesmente deixa as outras transmitindo para quem quiser ouvir. Elas não sumiram do ar, mas para você, elas se tornaram apenas um ruído de fundo, insignificante e distante. Agora vamos mais fundo. Vamos para a raiz física da sua dor, para a biologia do seu sofrimento. Sinta a arquitetura sutil da preocupação no seu corpo. É a sua mandíbula que se trava no meio da noite, os seus ombros que vivem curvados para a frente como se esperassem um golpe, a sua respiração que se tornou curta e superficial, mal ultrapassando o peito. É o nó silencioso na boca do seu estômago. Este não é você sendo ansioso. Este é o seu corpo vivendo em um estado de alerta perpétuo, uma vigília infinita, esperando a próxima crítica, a próxima falha, a próxima decepção. O seu sistema nervoso está aprisionado em um futuro que ainda não existe, travando batalhas que talvez nunca aconteçam.
Este é o preço físico de se importar demais, pago em moeda de saúde e vitalidade. E a origem dessa prisão corporal está em uma peculiaridade trágica do nosso cérebro. Para ele, não existe diferença entre um desastre real e um desastre vividamente imaginado. Cada vez que você se entrega ao ciclo vicioso do EC, cada vez que sua mente cria um cenário de rejeição ou fracasso, seu cérebro comanda a liberação da mesma cascata de químicos do estresse que liberaria se o evento estivesse de fato acontecendo. Você está literalmente ensinando suas vias neurais e seu sistema nervoso a viver em uma realidade de dor. Pior do que isso, você está construindo o que podemos chamar de memória de um futuro indesejado. Com cada preocupação, você solidifica as conexões neurais daquela realidade, tornando mais fácil e provável que ela se manifeste. Você se torna o arquiteto da sua própria desgraça, construindo uma prisão neurológica com os tijolos da sua imaginação mal direcionada. A saída para essa autossabotagem neurológica é um princípio sagrado da criação, o conceito de sábado de Neville. Na lei da consciência, após o trabalho da criação ser feito, ou seja, após você assumir intensamente o sentimento do seu desejo já realizado, deve haver um descanso mental absoluto, um sábado. A preocupação, a dúvida, a necessidade de verificar os resultados ou de controlar o como as coisas vão acontecer são uma violação direta desse sábado sagrado. São a prova irrefutável de que, no fundo, você não acredita que a semente que plantou irá germinar. A preocupação é a confissão da sua falta de fé. O verdadeiro poder, a verdadeira aceleração da manifestação, reside na sua capacidade de entrar nesse estado de repouso confiante, nesse silêncio de quem sabe que o que foi feito na imaginação está feito na realidade. Então, quando a sua mente começar a derrapar, quando o circuito do "e se eles não gostarem" for ativado, em vez de lutar, em vez de brigar com os seus próprios pensamentos, você fará uma pausa. Você irá respirar fundo e, com toda a sinceridade do seu ser, irá fazer uma nova pergunta, não para a mente medrosa, mas para a sabedoria do seu corpo. Qual é a sensação de já ser amado? Qual é a sensação de já ser profundamente respeitado e seguro? Não procure por palavras, procure pela sensação. Respire e deixe que essa tranquilidade, essa segurança, essa solidez comece a preencher o seu peito, seus ombros, seu abdômen, por 30 segundos que sejam. Ancore-se na sensação do resultado final e não no medo do processo. Esta é a sua âncora no estado final, o seu portal direto para o sábado. Pense na sua preocupação como o ato de um jardineiro tolo e impaciente. Ele recebe uma semente rara e preciosa, a semente do seu desejo. Ele a planta no solo fértil da sua consciência. Mas, consumido pela dúvida, a cada hora ele volta ao jardim, desenterra a semente com as mãos ansiosas para ver se ela já criou uma raiz, para verificar se algo está acontecendo. Com sua própria interferência, com sua própria falta de confiança, ele destrói o delicado processo de germinação que ocorre no escuro, no silêncio, no sagrado. Ser intocável é cultivar a fé do mestre jardineiro, é plantar, sentir a alegria da colheita futura como se fosse presente e então confiar. Confiar na vida que age no invisível, confiar no poder que opera no silêncio, sabendo que a sua única tarefa, depois de plantar, é cuidar do jardim, mantendo o seu estado de paz. Vamos agora tocar na ferida mais profunda, na identidade mais sutil e viciante que nos aprisiona, a identidade de vítima. Não estou falando do lamento explícito, mas daquela narrativa interna, quase doce e secreta, de ser o coitado, o incompreendido, aquele que sempre se sacrifica e nunca é reconhecido. Há um conforto perverso nessa identidade, pois ela nos absolve da responsabilidade e nos dá o direito de culpar o mundo.
Essa narrativa, no entanto, é um campo energético, um ímã que atrai para a sua vida, com uma precisão assustadora, mais e mais experiências de injustiça, de desrespeito e de abandono, para que a história do pobre de mim possa continuar a ser contada. É um personagem que você aprendeu a interpretar tão bem que se esqueceu de que é apenas um papel. Para quebrar esse feitiço, você precisa entender a distinção mais crucial que Neville nos ensinou. A diferença entre o homem exterior e o homem interior. O homem exterior é a sua máscara social. É o seu nome, sua profissão, sua história, suas memórias, suas feridas. É o personagem que você interpreta. Uma construção que existe no tempo e no espaço, sujeita à opinião, à crítica e à decadência. Mas você não é isso. Dentro de você, por trás dessa máscara, existe o homem interior, sua consciência pura, o observador silencioso, a sua presença eu sou. Esse é o poder operante, a causa de tudo o que o homem exterior experiencia. O homem exterior é o personagem que é criticado no palco da vida. O homem interior, o seu eu sou, é a consciência atemporal que dá vida a esse personagem e que observa a cena sem ser afetado por ela. E é aqui que a verdadeira natureza de ser intocável se revela. Ser intocável não significa que você nunca mais será alvo de uma crítica ou de uma palavra dura. O mundo continuará a ser o mundo. A diferença é que a crítica não conseguirá mais encontrar um lugar em você para pousar. Ela não encontrará mais uma superfície de ressonância. Imagine uma flecha atirada contra uma névoa. Ela simplesmente a atravessa sem encontrar resistência. Quando você se desidentifica do personagem e passa a habitar o seu eu sou, a crítica se torna como a chuva. Você a observa cair, você pode até mesmo reconhecer sua presença, mas não se sente pessoalmente ofendido por ela. Ela não te molha mais por dentro, pois você percebe que a crítica é direcionada ao papel, à máscara, e não à consciência infinita que você verdadeiramente é. A prática para cultivar essa soberania é uma mudança de percepção momento a momento. É um questionamento interno que você pode levar consigo ao longo do dia como uma chave mestra. Quando uma emoção reativa e intensa surgir, a raiva de uma ofensa, a vergonha de um erro, a dor da rejeição, em vez de mergulhar nela, faça uma pausa. Respire e pergunte com curiosidade genuína: quem exatamente está sentindo isso? É o personagem com sua frágil história e seu orgulho ferido? Ou é a consciência silenciosa e imutável que simplesmente observa este sentimento surgir e passar? Essa simples pergunta cria um espaço, uma clareza. Nesse espaço, a reatividade automática se dissolve. Nesse espaço, você para de ser a emoção e volta a ser a presença que a contém. Lembre-se disto como a sua verdade final. Você é o ator, não o papel que interpreta. Um grande ator pode encarnar um rei majestoso em uma noite e um mendigo desprezado na noite seguinte. A opinião da plateia, os aplausos para o rei ou as vaias para o mendigo não alteram em nada a essência, o valor ou o talento do ator. Ele sabe que ambos são apenas papéis. Parar de se importar é o momento glorioso em que você se lembra, no meio da cena caótica da sua vida, que você é este ator divino. E que, como o ator, você tem o poder absoluto, a qualquer momento, de parar de dar sua energia ao papel de vítima e escolher incorporar um novo estado, um novo personagem, uma nova realidade, simplesmente assumindo-o a partir do seu trono silencioso de consciência. O poder da escolha sempre foi seu. Você chegou até aqui. Sua mente entende perfeitamente cada um desses conceitos. Ela concorda, ela se inspira. Mas então, uma situação real acontece. Uma palavra atravessada, um olhar de desaprovação, uma memória de uma antiga dor. E, de repente, apesar de todo o seu entendimento intelectual, o seu corpo reage.
o estômago que revira, o coração que dispara em seu peito, os ombros que se curvam instintivamente. Esta é a grande barreira, a incongruência dolorosa entre o saber e o sentir. É o seu corpo, com sua sabedoria primitiva, lhe mostrando que o conhecimento mental, por si só, não é suficiente. A verdadeira transformação, a verdadeira intocabilidade, precisa ser carimbada na sua carne, nos seus ossos, na sua biologia. O estado do desejo cumprido não é um pensamento, é uma sensação somática, é uma frequência mantida e transmitida pelo corpo. Ser intocável possui uma assinatura física inconfundível, um sistema nervoso relaxado, uma respiração que flui profunda e calmamente, um centro de gravidade emocional que reside na paz do seu peito e não na ansiedade da sua mente. Sua mente é uma mentirosa talentosa. Ela pode repetir 1000 vezes, "Eu estou em paz", enquanto o seu corpo está secretamente se preparando para uma guerra. E o universo não responde às mentiras da sua mente. Ele responde à verdade que o seu corpo transmite. Se você afirma paz, mas seu corpo vibra medo, a realidade que se manifestará será a do medo. O trabalho final, portanto, é convencer o seu corpo primeiro. É fazer com que cada célula sua acredite na nova verdade. Então, por um instante, eu te convido a deixar os conceitos de lado. Esqueça as palavras e mergulhe apenas no sentir. Não pense em como ser intocável. Incorpore o estado agora. Feche os olhos, se puder, e pergunte ao seu corpo como se move, como se senta, como respira alguém que é profundamente seguro de si. Alguém que não precisa de absolutamente nada de fora para se sentir completo. Sinta seus ombros relaxarem e se afastarem das orelhas, liberando um peso que não é seu. Permita que sua respiração se aprofunde, descendo até o seu abdômen e trazendo uma calma instantânea. Sinta a sua coluna se endireitar, não com rigidez, mas com uma dignidade serena. Caminhe pela sala como se você já fosse essa pessoa. Deixe o seu corpo te ensinar a linguagem da segurança. Deixe que a sua fisiologia informe a sua psicologia. Pense, por fim, em uma montanha. Observe-a em sua mente. O vento uiva contra suas encostas, a chuva açoita suas rochas. As nuvens pesadas a envolvem na escuridão e o sol a castiga com seu calor. E a montanha? Ela não reage. Ela não se importa. Ela não se encolhe com o frio, nem se irrita com a tempestade. Ela não gasta um pingo de sua energia resistindo, ela simplesmente é. Sua força não está na sua capacidade de lutar contra o clima, mas na sua presença inabalável, na sua majestade silenciosa. Tornar-se intocável é cultivar essa qualidade de montanha em seu ser. É permanecer tão firme, tão presente e tão enraizado em sua própria verdade que o clima do mundo exterior, as opiniões, os dramas, as críticas, pode passar por você, mas nunca, jamais, abalar o que você é. Capítulo 7 de 7, conclusão. Este é o último capítulo. Tópico 7, conclusão. O trono silencioso do poder interior. Chegamos ao fim da nossa jornada, mas ao verdadeiro começo da sua. E a síntese final é esta: se tornar intocável não é sobre construir muros mais altos ou desenvolver uma pele mais grossa. É sobre a descoberta radical de que não há absolutamente nada a ser protegido quando você decide habitar o centro do seu ser. É a transição graciosa e definitiva da reatividade para a criatividade. É a sua graduação da dependência para a soberania. É parar de ser uma folha ao sabor do vento das opiniões alheias e se tornar a própria montanha, cuja simples presença acalma a paisagem ao redor. A vulnerabilidade que você sentia não vinha da sua falta de defesas, mas da sua ausência do único lugar seguro em todo o universo, o seu próprio trono interior. Esse trono é a sua consciência, o seu eu
sou. Esta é a essência de todo o ensinamento de Neville Goddard e a única realidade que importa. Cada momento que você gasta se preocupando com o que o outro pensa, cada segundo em que você entrega o poder de te validar ou invalidar a uma sombra externa, é um momento em que você voluntariamente se levanta do seu trono, entrega o seu cetro dourado e se curva perante uma ilusão. O poder nunca te deixou. Foi você que se ausentou dele. Retomar o seu poder não requer luta. Requer apenas que você pare. Pare de dar atenção ao que não é real para você. Pare de alimentar os fantasmas. Volte para o silêncio do seu trono, pois ele nunca esteve ocupado por mais ninguém. Ele sempre esteve à sua espera. E se ainda resta uma fagulha de dúvida, se a sua mente ainda busca uma prova final, aqui está ela, vinda não da metafísica, mas da biologia. A ciência da epigenética, popularizada por mentes brilhantes como Bruce Lipton, nos mostra que não somos vítimas da nossa biologia ou dos nossos genes. Seus genes são um teclado de piano com infinitas possibilidades, e é a sua percepção sobre o ambiente, a sua crença, que atua como os dedos do pianista, escolhendo quais notas tocar. Ao mudar a sua percepção fundamental de "eu preciso da aprovação deles para ser feliz", para a verdade retumbante de "eu sou a fonte da minha própria aprovação", você literalmente envia um novo sinal elétrico e químico para as suas células. Você as comanda a ler uma nova partitura. Você cria na prática uma biologia de resiliência, de saúde e de paz. Você não está apenas mudando seus pensamentos. Você está reescrevendo a sua assinatura biológica. Você está se curando de dentro para fora. Ao parar de se importar, ao retirar sua energia do mundo das sombras e investi-la na realidade do seu ser, você se torna o mestre do seu próprio código genético. Você se torna o arquiteto da sua fortaleza celular. Você se torna, a um nível que transcende a psicologia, e se inscreve na sua própria biologia, intocável. O jogo acabou. Você venceu. Bem-vindo ao seu reinado. Chegamos ao fim da nossa jornada, mas ao verdadeiro começo da sua. E a síntese final é esta: se tornar intocável não é sobre construir muros mais altos ou desenvolver uma pele mais grossa. É sobre a descoberta radical de que não há absolutamente nada a ser protegido quando você decide habitar o centro do seu ser. É a transição graciosa e definitiva da reatividade para a criatividade. É a sua graduação da dependência para a soberania. É parar de ser uma folha ao sabor do vento das opiniões alheias e se tornar a própria montanha, cuja simples presença acalma a paisagem ao redor. A vulnerabilidade que você sentia não vinha da sua falta de defesas, mas da sua ausência do único lugar seguro em todo o universo, o seu próprio trono interior. Esse trono é a sua consciência, o seu eu sou. Esta é a essência de todo o ensinamento de Neville Goddard e a única realidade que importa. Cada momento que você gasta se preocupando com o que o outro pensa, cada segundo em que você entrega o poder de te validar ou invalidar a uma sombra externa, é um momento em que você voluntariamente se levanta do seu trono, entrega o seu cetro dourado e se curva perante uma ilusão. O poder nunca te deixou. Foi você que se ausentou dele. Retomar o seu poder não requer luta, requer apenas que você pare. Pare de dar atenção ao que não é real para você. Pare de alimentar os fantasmas. Volte para o silêncio do seu trono, pois ele nunca esteve ocupado por mais ninguém. Ele sempre esteve à sua espera. E se ainda resta uma fagulha de dúvida, se a sua mente ainda busca uma prova final, aqui está ela, vinda não da metafísica, mas da biologia. A ciência da epigenética, popularizada por mentes brilhantes como Bruce Lipton, nos mostra que não somos vítimas da nossa biologia ou dos nossos genes.
Seus genes são um teclado de piano com infinitas possibilidades, e é a sua percepção sobre o ambiente, a sua crença, que atua como os dedos do pianista, escolhendo quais notas tocar. Ao mudar a sua percepção fundamental de "eu preciso da aprovação deles para ser feliz", para a verdade retumbante de "eu sou a fonte da minha própria aprovação", você literalmente envia um novo sinal elétrico e químico para as suas células. Você as comanda a ler uma nova partitura. Você cria na prática uma biologia de resiliência, de saúde e de paz. Você não está apenas mudando seus pensamentos. Você está reescrevendo a sua assinatura biológica. Você está se curando de dentro para fora. Ao parar de se importar, ao retirar sua energia do mundo das sombras e investi-la na realidade do seu ser, você se torna o mestre do seu próprio código genético. Você se torna o arquiteto da sua fortaleza celular. Você se torna a um nível que transcende a psicologia e se inscreve na sua própria biologia. Intocável. O jogo acabou. Você venceu. Bem-vindo ao seu reinado. Inscreva-se no canal. Curta o vídeo. Deixe um comentário. Nos vemos amanhã. Até breve.